Oi pessoal, boa tarde, Hare Krishna. Então, estamos aqui de novo. Hoje a pergunta é do Ricardo Gomes. O Ricardo perguntou o seguinte: como que eu faço para saber se o meu Dharma é com Krishna ou se o meu Dharma é no mundo, assim, né? Se o meu Dharma ele está relacionado a eu fazer um trabalho ativo no mundo. Então, assim, primeiro ponto, né, assim, a ideia, assim, tem uma ideia oculta aí na pergunta, né, tipo assim, será que é melhor como que eu sei se meu Dharma é com Krishna ou meu Dharma é no mundo? O ponto é que o Dharma, a ideia do Dharma significa você cumprir o seu dever, fazer sua missão para poder, de alguma forma, participar do projeto de Krishna para esse mundo. Então, o projeto de Krishna, assim, é indispensável para a gente seguir o Dharma. Então, o Dharma sempre envolve conhecimento espiritual, serviço direto a Deus. Agora, o que a gente pode entender é que uma dúvida que muita gente tem é como saber se o meu Dharma está ligado a diretamente ficar em um templo, em um ashram, realmente renunciar a uma vida social normal, renunciar a ter uma casa, um emprego e morar num templo, ou como que eu vou saber se meu Dharma tá ligado? Como que eu vou saber se meu Dharma realmente tá mais ativo na sociedade? Como que eu vou servir Krishna melhor? Como que eu vou saber qual é o propósito de Krishna para mim? É uma pergunta muito boa. Então, o ponto é, já que para a gente cumprir o nosso Dharma, a gente precisa primeiro conhecer a fonte do Dharma, que Dharma significa o desejo de Krishna, e como eu vou participar disso, eu tenho que conhecer Krishna, né? E aí, algo que é muito favorável é a gente sempre poder dedicar a nossa vida a conhecer Krishna, aprofundar a nossa relação com ele. Então, o primeiro ponto é que não importa se você está na cidade, na sua casa, fazendo o que for, ou se você está num templo, o ponto principal da sua vida tem que ser Krishna, o eixo da sua vida tem que ser conhecer ele e meditar nele, tentar entender como ele atua nesse mundo. Por isso, a parte principal da vida de qualquer pessoa tem que ser esse componente de introspecção, de estudo, de práticas espirituais assim intensas, né? Nós podemos fazer isso em qualquer tipo de ambiente. A gente pode achar que um templo é um local mais favorável para isso, mas é só uma questão realmente de perspectiva, né? Porque realmente, né, um templo é um local que tem todos os elementos que facilitam a gente se absorver em conhecimento espiritual, se absorver em meditação, mas isso não significa que todas as pessoas vão ter a natureza, a psicologia para aproveitar esse tipo de ambiente, né? Então, por exemplo, na cultura védica, o que era muito comum era as pessoas elas realmente serem educadas em ashrams, né? Elas tinham toda a educação formal delas em ashram, né? A escola, né, não só uma escola normal, um local de prática espiritual. E depois que a pessoa tinha passado por esse processo de educação, ela estava apta a poder seguir o Dharma dela, tanto no meio da sociedade, quanto morando em um templo, levando uma vida monástica. Agora, a ideia da vida monástica é importante que a gente entenda que a vida monástica é uma vida de introspecção, né? Uma vida realmente voltada para a prática introspectiva, que é uma coisa que às vezes se confunde no nosso imaginário, porque nós somos inevitavelmente muito influenciados pela cultura grega, e a cultura helenística, a cultura grega, tinha uma visão de monges, de monastério, de vida monástica muito diferente do que a visão védica. Então, assim, a visão monástica dos gregos, né? Os gregos eles eram chamados, os monges na Grécia, eles eram chamados de os terapeutas do deserto, por exemplo, né? Porque a ideia de um monge para um grego era alguém que ia se isolar, ia para o deserto, viver uma vida onde ele ia poder, assim, se entregar à prática intelectual dele, filosofar sobre o que ele quisesse filosofar, meditar no que ele quisesse meditar, onde ele ia ter menos pessoas atrapalhando ele, ia ter menos ruído, ia ter menos perturbação da cidade, e ele também ia ter mais tempo para poder cuidar da saúde dele, fazer o que fosse preciso, né, para ele ficar saudável, tanto física quanto psicologicamente. Como ele estava morando no deserto, como ele estava morando assim, realmente afastado de algum centro urbano, isso significava que ele não tinha nenhuma obrigação civil com nenhuma cidade. Então, se as cidades entrassem em guerra, ele estava isento, ele não precisava participar da guerra. Então, essa era a visão de um monge para um grego. É alguém que assim se isola e vai levar uma vida de contemplação,
de autocuidado, né? Então, a visão de um monge dentro da cultura védica é uma coisa totalmente diferente. A visão de um monge na cultura védica é basicamente de alguém que se retirou de obrigações sociais para poder salvar o mundo. Então, assim, não é que ele vai viver uma vida de introspecção e contemplação, pensando no que ele quer pensar, fazendo o que ele quer fazer, tranquilo, sem ninguém para perturbar ele, só porque ele mora afastado da cidade. A visão de um renunciante, de um monge na cultura védica, de um renunciante, de alguém que renuncia, inclusive, ao seu próprio conforto pessoal, ao seu próprio tempo, para poder salvar o mundo, para poder espalhar conhecimento espiritual para o mundo e tentar ajudar o mundo dessa forma. Então, a ideia de um monge dentro da cultura védica não é nem alguém que vive isolado do mundo, né? Ele se isola para buscar força espiritual e depois ele parte para o ataque, ele vai ajudar as pessoas, né? Então, e nesse processo ele tem que fazer tudo o que for preciso para salvar o mundo. Então, é algo assim realmente austero, né? Realmente difícil e não é algo para todo mundo fazer, né? Para poucas pessoas vão ter a natureza para poder fazer esse tipo de coisa. Agora, o que a gente entende é que na cultura védica existia esse momento de recolhimento para todo mundo. Todo mundo tinha um momento, alguns anos, de se preparar espiritualmente para poder cumprir o seu dharma. E esse momento era chamado de brahmacharya. Então isso é uma coisa muito valiosa, muito preciosa. Todo mundo tirar alguns anos para poder... Né, todo mundo que pode tirar alguns anos para poder ficar só estudando e meditando e assim, realmente conectado diretamente com o conhecimento espiritual, e quando essa pessoa regressar para a vida social dela, para a vida familiar, para o emprego, ela vai conseguir fazer tudo isso com a consciência espiritual. E para quem não pode, né, para quem, por exemplo, já tem filhos, já tem um emprego, já tem independentes, sempre existe a possibilidade de tirar alguns momentos, alguns períodos sabáticos, né, alguns meses ou semanas, ou pelo menos alguns retiros para isso, né? E aí, à medida que a gente tem esses momentos de introspecção, a gente vai conseguir internalizar isso e levar isso para a nossa vida prática. Mas o ponto é esse, a gente tem que seguir o nosso Dharma, e a ideia é que a palavra ashram, por exemplo, significa abrigo. Então, a ideia é que o Dharma ele já é um ashram, assim, né? A ideia é que o Dharma, se você está seguindo a vontade de Krishna, se você está cumprindo o projeto de Krishna, você já está abrigado. Você já está protegido em qualquer circunstância em que você esteja. Então, para isso, às vezes, é importante a gente estar envolto assim, em papéis sociais importantes, né? Existe uma história muito interessante, Chaitanya é o último avatar de Krishna, o avatar mais misericordioso, mais compassivo, mais bondoso de Krishna. Então, foi ele que veio ensinar ao mundo a meditação no nome de Deus, a meditação nesse mantra Hare Krishna. E quando ele apareceu nesse mundo, ele ficou a maior parte do tempo no norte da Índia. Só que em um determinado momento ele precisou ir para o sul da Índia, ele foi peregrinar no sul da Índia, né? E quando ele estava peregrinando no sul da Índia, teve um rapaz chamado Kurma. E esse Kurma, ele se tornou discípulo de Chaitanya, ele aprendeu a cantar Hare Krishna e ele quis assim fazer parte do movimento de Chaitanya, que era o movimento de ir para as ruas, ensinar as pessoas a meditar no nome de Deus, se entregar a essa meditação. E ele morava no sul da Índia, né? E aí, quando Chaitanya acabou a peregrinação dele, que ele foi voltar para o norte, aí esse rapaz, o Kurma, quis voltar junto com ele. E o argumento dele era que não tinha mais ninguém ali para ele compartilhar esse conhecimento espiritual com ele no sul da Índia. Ali ele estava sozinho. No norte o negócio estava bombando, então ele queria voltar para o norte junto com Chaitanya. E Chaitanya falou, não, justamente porque só tem você aqui no sul da Índia que assim, aceitou esse conhecimento que eu estou revelando, só você que se interessou, só você que aprendeu, é justamente por causa disso que você tem que ficar aqui e compartilhar isso com os outros, né? Então a Chaitanya fala, você tem que se tornar um guru. Todos os meus discípulos, todas as pessoas que se tornaram meus devotos têm que se tornar um guru, né? Então ele fala esse verso assim, que é muito importante. A ideia de que todos nós temos que ser mestres espirituais, né? Cada pessoa a seu nível, né? Tem pessoas que vão ser mestres espirituais para muitas pessoas, outras vão ser assim só para sua família, para os seus amigos do trabalho, mas a ideia é que a gente tem que influenciar todo mundo que a gente puder, todo mundo que estiver no nosso campo de atuação, e por isso é importante que tenham pessoas em diferentes campos de atuação, né? O Ricardo ele fez essa pergunta, e o Ricardo, por exemplo, ele tem um papel assim social muito interessante, né? O Ricardo, ele ele tem documentários assim que são muito premiados, né? Ele é um cinegrafista premiado que já apresentou documentários na ONU, inclusive.
E o Ricardo, ele faz um trabalho mostrando a poluição dos mares urbanos na Baía de Guanabara. Então é um trabalho muito bacana, né? Mostra assim como vários animais estão sendo vitimizados diariamente por causa do excesso de poluição que a gente gera, né, de forma displicente. Então, com certeza é um papel muito importante, né? Assim, muitos papéis, né, são importantes nesse mundo e nós não devemos abandonar eles só para poder achar que uma vida de introspecção num templo vai ser melhor. Agora, o que a gente tem que fazer é que a gente não pode só cumprir os nossos papéis sociais sem consciência espiritual, né? Então, por exemplo, no caso do Ricardo, ele é um ambientalista. Então, assim, é muito importante mostrar que a consciência ambiental ela não é um fenômeno isolado, senão que a verdadeira consciência ambiental ela faz parte de uma consciência maior, que é a consciência espiritual, a consciência de Krishna, porque a gente vê que os outros seres, a gente vê que a natureza, tudo são expansões, tudo são expressões da existência de Deus, né? E o Ricardo até faz isso, para falar a verdade, assim, nas palestras dele, onde ele apresenta os documentários dele, ele sempre fala da Bhagavad Gita, é muito legal. Mas, assim, qualquer trabalho que a gente for fazer nesse mundo, a gente tem que, de alguma forma, vincular com a nossa relação com Deus, usar esse trabalho para ajudar as pessoas a despertarem o seu relacionamento com Deus. Então, esse senso não pode ser perdido, né? A ideia de que só vou fazer o meu trabalho, só vou cumprir minhas obrigações, esse é uma visão assim muito material do Dharma. E realmente, se a gente fizer isso, é muito capaz da gente cair numa plataforma onde a gente só vai fazer as coisas com uma consciência mecânica. Então a gente não pode perder esse senso da gente estar sempre aprofundando a nossa relação com Deus e sempre dando consciência espiritual para as outras pessoas. E para isso a gente precisa trabalhar em grupo. Porque a única forma da gente manter a nossa consciência espiritual viva, assim, a gente está realmente se aprofundando na nossa relação com Deus, é se a gente está se aprofundando na nossa relação com os devotos, né? Então, por isso é importante a gente criar uma comunidade de pessoas que têm esse propósito e a gente está envolvido trabalhando junto dessa comunidade. E isso é mais importante do que você, por exemplo, estar em um templo ou estar em um ashram, né? Você pode estar em um templo, em um ashram, querendo trabalhar por conta própria, trabalhando assim com motivações egoístas, mas isso não vai ajudar você a avançar, nem ajudar você a cumprir o seu Dharma, nem ajudar o mundo. O que vai ajudar é você estar trabalhando junto com os outros, né? Então existe essa sociedade onde todo mundo está tentando seguir o Dharma, que é chamado de Varnashra. Varnashra é a sociedade do Dharma, a sociedade que o próprio Krishna projetou, onde cada pessoa está cumprindo o seu papel social, mas com consciência espiritual ao mesmo tempo. Então, Prabhupada, né, que é o mestre do movimento Hare Krishna, ele falou que ele já tinha feito 50% da missão dele, que era justamente trazer o conhecimento sobre quem Krishna é, sobre a meditação no nome de Krishna, mas ele falou, tem 50% da minha missão que eu não fiz, que é restabelecer essa sociedade espiritual, que é restabelecer esse Varnashram, essa ideia de trazer Deus, de trazer o relacionamento com Deus para dentro dos diferentes setores sociais, para as diferentes partes da vida pública, para os diferentes momentos assim, do nosso cotidiano, né? Para a vida familiar, para a vida profissional, para o lazer, para as artes, né? Para tudo. Então, assim, isso é importante, né? Se a gente vive a nossa vida com cada item dela centrado em Deus, se a gente consegue, né, trazer Deus para dentro da nossa vida prática, então tudo bem, aí a gente vai estar pronto para seguir o Dharma em qualquer ocasião. Então é muito importante a gente meditar sobre como a gente pode fazer para reviver esse Varnashram, né, que foi o que o Prabhupada falou que faltava para completar a missão dele. E uma coisa que eu acabei de ler, por exemplo, um livro agora que eu acho que é bem interessante nesse sentido. É um livro cristão chamado A Igreja Centrada. É de um pastor chamado Timothy Keller. Esse pastor, ele mora em Manhattan e ele tem assim ele é o pastor de uma das principais igrejas presbiterianas de Nova York. E aí o que ele fez, na verdade, é que ele foi viajando por todos os Estados Unidos depois que ele já tinha estabelecido essa igreja dele em Nova York, revitalizando igrejas que estavam perto de falir, que estavam assim fechando as portas, né? Que os membros estavam demandando porque estavam com problemas pessoais, porque estavam perdendo a fé, porque eles não estavam sabendo como organizar a igreja. E ele foi viajando e aí ele conseguiu revitalizar 35 igrejas, assim, né? Fazer com que elas ficassem fortes, vigorosas de novo. E aí esse livro é mais ou menos o relato assim, dessa experiência que ele teve, que é muito interessante, né? Ele tem o Twitter dele, Timothy Keller, e é muito legal. Todo dia ele bota uma meditaçãozinha assim, que ele fez. Agora ele está num momento assim, bem pesado da vida dele, porque a esposa dele está com câncer terminal. Todo dia a meditação dele no Twitter é alguma coisa relacionada com a morte, mas assim, é bem
interessante a profundidade assim da visão dele sobre a morte, né? Mas nesse livro dele, A Igreja Centrado, ele fala que à medida que ele teve que lidar com dezenas de igrejas, ele percebeu que existiam basicamente 4 posturas que a igreja cristã, a igreja protestante, poderia ter diante do mundo, né? E aí ele dá esse nome para cada um desses modelos. Então ele fala que tem, primeiro, a igreja transformacionista. A igreja transformacionista é aquela igreja que tem uma visão assim muito pessimista, muito pejorativa do mundo, né, que basicamente acha que o mundo é um lugar caído e que tudo que existe no mundo é desfavorável para a nossa vida espiritual, desfavorável para a nossa vida, na verdade, em qualquer sentido, né? E a igreja transformacionista, ela tem um ímpeto de pregar, um ímpeto de levar a mensagem de Deus para poder salvar o mundo como um lugar caído. Então ela tem ao mesmo tempo essas duas posturas. Ela vê o mundo com aversão, mas ao mesmo tempo ela tem essa postura de querer ajudar todo mundo e distribuir assim, a palavra de Deus para o mundo todo, né? Aí ele fala que esse é o primeiro tipo de igreja. O segundo tipo de igreja é o que ele chama de igreja da relevância. E a igreja da relevância, ele fala que são igrejas assim que estão preocupados não, ele já não vê o mundo como um local caído, um local desfavorável, mas vê o mundo como um local incompleto. O mundo é legal, só que falta uma coisa importante no mundo, que é conhecimento a respeito de Deus. Então a igreja da relevância, ele fala que são igrejas que pegam as coisas relevantes que existem nesse mundo e usam para poder tentar transmitir o conhecimento espiritual. Então, essa igreja já não descarta o mundo, ela pega assim, o mundo, as coisas interessantes, né, materiais, coisas refinadas, coisas boas, materiais, e tentam usar isso para poder propagar com mais eficiência o conhecimento espiritual. Aí ele fala que tem as igrejas da contracultura. A igreja da contracultura é aquela igreja que ele fala que vê o mundo como um local caído, vê o mundo como um local ruim, mas ao mesmo tempo vê que não adianta você tentar salvar o mundo, porque o mundo é caído mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos isolar, vamos viver diferente mesmo dessas pessoas, né? Então eles são pessimistas igual os transformacionistas, mas eles não são mais pessimistas ainda, porque eles não querem nem assim propagar o conhecimento espiritual, porque eles veem que não tem muito o que fazer, a não ser você se isolar e viver de um jeito diferente. Então assim, eles focam em criar comunidades que são autossustentáveis, né, e realmente viver um outro estilo de vida totalmente alternativo ao mainstream, assim, porque eles entendem que não tem nada que se aproveita nesse mundo, né? E ele tem o que ele chama de a Igreja dos Dois Reinos. A Igreja dos Dois Reinos, porque Lutero, né, que é o pai assim, da Reforma Protestante, ele falava que esse mundo existem dois reinos nele, o reino, né, material e o reino espiritual, mas ele fala, Deus governa os dois. Os dois são assim controlados por Deus. Então ele fala, a igreja dos dois reinos é aquela que acha que o mundo tem coisas boas e acha que assim o conhecimento espiritual é a coisa mais importante, a relação com Deus é a coisa mais importante, e a pessoa que segue esse tipo de igreja, na verdade, ele vive as duas coisas, vive a realidade religiosa e vive a outra realidade prática do dia a dia. Então ele vai lá, trabalha, vai na academia, leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, assim no Netflix, vê um filme e tal, e vai e tem um momento dele de relação com Deus. Tem as duas coisas ao mesmo tempo. E vive elas meio separadas, assim, e ele valoriza o mundo ao mesmo tempo que vê assim, a relação dele com Deus mais importante, mas vê que são duas coisas distintas e ele consegue transitar entre esses dois mundos, né? E aí ele vira e fala que ele tem problema em todos esses modelos, mas também tem coisas boas em todos esses modelos, né? Então ele vira e fala que, por exemplo, a igreja transformacionista, a igreja que quer mudar o mundo, assim, que quer realmente ver que o mundo é um lugar ruim, mas quer salvar e quer ir lá e trabalhar, assim, uma coisa legal é que eles têm esse ímpeto para propagar a mensagem espiritual. Agora, o problema deles é que eles tendem ao fanatismo, porque eles veem o mundo basicamente como um local caído. E vendo o mundo como com esse olhar, né, muito pessimista, eles acabam perdendo, desperdiçando muita coisa relevante que foi criada no mundo, né? Como filantropia, como conhecimento de todas as formas, né? Filosofia, artes. Eles desperdiçam tudo isso. E ele fala, então no final das contas todas essas coisas foram criadas, todas as coisas boas que existem no mundo que não são religiosas, foram criadas por inspiração divina também. Então ele fala, eles estão desperdiçando, estão deixando de aproveitar, na verdade estão criando ojeriza com algo que foi inspirado por Deus. Então eles têm um lado bom e tem um lado ruim. Aí ele fala, a igreja da relevância, né, que propaga, assim, que usa as coisas boas desse mundo para propagar o conhecimento espiritual, ele fala, às vezes, as pessoas estão tão preocupadas em propagar o conhecimento que eles não estão preocupados em, assim, cuidar
de quem já está seguindo esse conhecimento. Legal, eu já aceitei, agora eu quero praticar. Não, aí vou preocupar só em propagar, não vou cuidar de você não, porque a gente tem que propagar. Aí ele fala, esse é um problema, assim, né? E ele fala que, mas eles têm um lado muito bom, que eles sabem olhar o mundo e sabem ver o que existe de favorável no mundo e usar essas coisas. Então, assim, eles têm muito discernimento, principalmente discernimento, assim, para ver o que tem de bom nesse mundo que pode ser usado para propagar o conhecimento espiritual. Aí ele fala da contracultura. A contracultura, ele fala, tem uma coisa muito legal, que quando você se isola do mundo, todas as coisas ruins do mundo, todas as coisas que poderiam te prejudicar, você se afasta delas. Então é mais fácil você ter pureza, é mais fácil você ter força, é mais fácil você ter concentração no seu propósito. E como você não depende do mundo, você também não precisa se sujeitar a coisas que você não gostaria de fazer. Então ele fala, isso é muito legal. Agora o lado ruim é que como eles se isolam do mundo, eles se tornam irrelevantes. Né? Então eles não estão ajudando ninguém. Ninguém está atrapalhando eles, mas ao mesmo tempo eles não estão ajudando ninguém. E aí ele fala do dois reinos, né, da igreja dos dois reinos, onde as pessoas conseguem transitar entre esses dois polos, o polo, né, espiritual e o polo material. Ele fala, olha, coisa muito legal é que eles conseguem realmente transitar entre esses dois mundos, que é algo importante. Mas a coisa negativa deles é que eles acabam sendo muito influenciados pelo mundo material, né? Assim, eles são pouco contra a cultura, né? O que o contra a cultura tem de mais, esses têm de menos. Assim, são muito... E aí fala, muitas vezes a gente vai ver pessoas, assim, cristãos que seguem essa igreja que, assim, têm ideologias que são totalmente mundanas, desfavoráveis à vida espiritual. Eles são fracos, mais fracos que os outros, né? Então, aí ele fala, a melhor coisa é fazer o que ele chama de a igreja centrada, que é o modelo que pega o que todos esses modelos têm de positivo e exclui o que todos eles têm de negativo, ou seja, ele pega o lado bom de cada um deles. Então, ao mesmo tempo que é contra a cultura, porque você assim, se opõe ao que existe de desfavorável nesse mundo, também é dois reinos, porque você sabe transitar entre os dois mundos, né? E é relevante porque você sabe pegar o que tem de bom do mundo do mundo material e ao mesmo tempo é transformacionista, porque você usa isso tudo para promover uma transformação na sociedade. Então ele fala, você tem que saber equilibrar esses quatro modelos e ter um modelo saudável. Então quando eu li isso, assim, eu achei muito interessante, porque todas as nossas tentativas mais ou menos de implementar o Dharma nesse mundo acabam caindo num desses quatro modelos também. Então, assim, eu achei muito legal a ideia da igreja centrada, também da gente pensar em como fazer assim essa sociedade assim consciente de Krishna centrada, né? Como fazer, aproveitar o que todos esses modelos têm de favorável. E se a gente consegue isso, o que a gente consegue é exatamente o que o Prabhupada falou, Varnashram. Uma sociedade onde cada pessoa está ocupada na sua natureza material, onde cada pessoa está cumprindo seu papel social, respeitando suas próprias limitações, mas ao mesmo tempo está trabalhando em comunidade para ajudar a espalhar o conhecimento espiritual, para cumprir o desejo de Krishna. E à medida que alguém faz isso, ela já fica naturalmente totalmente consciente de Krishna, porque esse conhecimento espiritual já vai permear toda a rotina dela, né? Então, em vez de todo mundo querer morar no templo, o que a gente tem que fazer, claro, tem pessoas que vão ter essa natureza, mas o que a gente tem que fazer é repensar o mundo em parâmetros, né? Assim, parametrizando com a consciência de Krishna, botar tudo em termos de consciência espiritual. Então a gente tem que repensar a educação com um viés espiritual, a gente tem que repensar a política, tem que repensar a economia, repensar tudo, né? Os relacionamentos assim, familiares, a gente tem que recriar a sociedade e alguém que vive nessa sociedade que é consciente de Deus, ela também vai ser consciente de Deus, ela não precisa ser um monge. Então, assim, voltando para a pergunta do Ricardo, o que é melhor, ficar com Krishna ou ir para o mundo, assim, né? A melhor coisa é fazer exatamente as duas coisas. Agora, como a gente vai fazer para equilibrar isso, é uma coisa que a gente ainda tem que discutir muito, repensar. Muitas pessoas já conseguiram fazer isso nas suas vidas particulares, né? Pessoas com mais maturidade, né, conseguiram equilibrar isso. Agora, como a gente vai fazer isso a nível de sociedade, é uma coisa que a gente ainda tem que discutir, pensar muito. E é esse o desafio que a gente tem agora. Inclusive, o pedido que o Prabhupada fez. Então é isso, pessoal. Se tiverem... Tem alguma pergunta aí? Tem. Não, aqui não. Se você tiver. Então, como podemos fazer para que o aspecto cultural do que... Sim, não vou falar da consciência de Krishna, mas do movimento, talvez, não atrapalhe esse caminho a essa... Como era? Central? Centrado, né? A Saranga perguntou, então assim, como a gente vai fazer para o aspecto cultural do nosso movimento, o movimento Hare Krishna,
não ser um empecilho no caminho de conseguir esse Dharma centrado, essa sociedade, né, consciência de Krishna centrada. Então, a primeira coisa é que a própria cultura védica, ela estabelece critérios, né, sobre o que é bom e o que é ruim. E os critérios da cultura védica são os modos da natureza. Então, os modos da natureza sempre são um termômetro, sempre são um parâmetro para qualquer coisa. E aí, por que uma cultura ela se torna estranha, se torna incômoda para outra cultura? Né? Então, o que sempre faz com que exista inimizade entre as coisas, o que sempre faz com que exista divergência entre as coisas é o modo da paixão. Né? O modo da paixão sempre cria um senso de superioridade, sempre cria um senso de... Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar da nossa cultura coisas que não estão no modo da bondade, mesmo que sejam culturais nossas, que sejam na paixão, elas vão assim ser incômodas para outras culturas, e culturas elas conseguem conviver bem dentro de um mundo globalizado, né? Existe essa ideia de diálogo cultural muito forte no mundo globalizado. Por exemplo, aqui mesmo, né, no Brasil, né, tem... Por exemplo, o movimento de reforma artística que teve aqui, né? Na década de 20. Teve um movimento de reforma artística muito grande. Então, um desses símbolos desse movimento modernista da arte aqui no Brasil era o antropofagismo, né? Que eles falavam que a gente tinha que devorar as outras culturas no sentido de pegar tudo que tinha de bom delas e incorporar. Isso é muito comum, né? Se a gente chega, por exemplo, em um local onde existe muito trânsito cultural, como os Estados Unidos, a gente vai ver que eles absorveram coisas de muitas outras culturas de boa. Todas as coisas que eram absorvíveis, né? Então, tudo aquilo que a gente tiver que for no modo da bondade, a gente pode preservar, que o mundo naturalmente vai absorver. O mundo também não tem tanta barreira assim para lidar com outras culturas. Agora, o problema é uma postura de arrogância cultural. Você achar que você quer impor sua cultura sobre os outros e você não quer absorver nada da outra cultura. Então isso não é diálogo, né? Então se a gente preserva a parte da nossa cultura que está no modo da bondade e ao mesmo tempo a gente absorve a cultura no modo da bondade da sociedade, ela também vai estar receptiva para ouvir o que a gente também tem para dizer. Então, assim, não precisa destruir ou mudar totalmente nossa cultura, mas só levar para o modo da bondade, e a bondade sempre está relacionada à ideia do diálogo, né? Esse é um problema também, a gente só querer ensinar e não querer aprender, né? Então, quando você se abre para conversar, você abre para conversar também. Seria possível para você dar um exemplo de um par, por exemplo, de um aspecto em bondade desta cultura e que se possam funcionar e também da paixão, que estão coisas que você observa que estão acontecendo nesse momento, assim, tipo, para ir um pouco mais ao... Ah, tá. Saranga pediu um exemplo de como isso pode acontecer, né? Na bondade, na paixão, assim, coisas práticas que a gente já observa, né? Então, por exemplo, paixão é mais fácil. Paixão é muito fácil. Né? Então, paixão é bem simples, né? Quando a gente cria... A base da nossa existência social é a linguagem, né? A comunicação. Tem um pensador importante, né? Um filósofo importante de Nova York, que é o Jerry Fodor. Ele fala que, basicamente, a nossa mente ela é uma coletânea de gramáticas, assim, porque ele fala que toda a nossa experiência prática do mundo ela é baseada na nossa habilidade de se comunicar. Assim, então, somos aquilo que nós comunicamos. Ele fala isso, é muito interessante. Ele é filósofo, mas ele trabalha com cientistas assim, que comprovam a filosofia dele. Então, se a gente tem um tipo de comunicação, né, que basicamente exclui, né, assim, esse mundo, se a gente se prende nos nossos próprios jargões e linguagens muitas vezes não são só linguagens verbais, mas linguagens corporais, né, tem tudo isso. Isso é algo que vai falar, olha, basicamente eu não me importo com aquilo que você tem para comunicar, porque só a minha mensagem é importante. Então, assim, se você tem uma linguagem que é exclusivista, isso já é um problema. Agora, um outro aspecto ainda na paixão, eu acho assim que realmente desprezar o conhecimento de especialistas é um problema, né? Então, por exemplo, tem um texto bem importante
que é o Yajnavalkya Smriti, que é um texto justamente sobre Dharma. Bhaktivinoda Thakur falou que se os devotos quisessem implementar o Dharma no mundo, eles tinham que reescrever. A primeira coisa que eles tinham que fazer era estudar esse Yajnavalkya Smriti e reescrever ele, porque ele fala de aspectos muito práticos do Dharma. E aí quando fala sobre um Brahmana, né, um professor assim, de vida espiritual, ele fala que um Brahmana, a segunda característica que um Brahmana tem que ter é que ele nunca despreza a informação de um conhecimento de um especialista. Ele fala que essa é a segunda característica do Brahmana. Ele fala que a primeira é tratar bem as mulheres, assim, coisa legal que ele fala. Ele fala que a segunda é nunca desprezar a opinião do especialista, né? Então, se a gente acha que nós somos assim, só porque a gente conhece a mensagem de Krishna, nós somos especialistas automaticamente em todos os assuntos, assim, que a gente já entende mais como esse mundo funciona melhor do que os cientistas, que a gente entende assim, os mecanismos psicológicos das pessoas melhor que os psicólogos, assim, essa é uma atitude totalmente no modo da paixão, né? E aí as pessoas vão falar, obviamente as pessoas não sabem do que eles estão falando, né? Então, se eles verem que eles não entendem de coisas que eles acham que entendem, o que garantia a gente tem de que eles entendem do que eles realmente entendem? Então, assim, isso é um problema, né? Não sei se foi claro, mas assim, é um problema, né? Assim, ignorar a opinião de especialistas só porque assim, você tem um conhecimento mais elevado que é o conhecimento sobre quem Krishna é, você achar que você automaticamente já tem todos os outros conhecimentos e ignorar a opinião de pessoas que estudam aqueles assuntos com seriedade, que trabalham com isso, né? Então acho que isso é uma postura muito modo da paixão. Agora, a forma mais emblemática de como isso pode acontecer assim na bondade sempre gira em torno de educação, né? Assim, a base da bondade é a educação. Então, se a gente consegue criar mecanismos assim de educação que consegue, acho que a educação é onde você vai começar a conciliar os dois mundos, né? Se você tem um sistema de educação que pega o que tem de melhor na educação secular, na educação sem Krishna, mas que está na bondade, que é harmoniosa, e compatibiliza isso com a essência da mensagem de Krishna, com o que o mundo não consegue produzir, né? Que é a visão de Krishna sobre as coisas, aí você consegue começar a compatibilizar as coisas, que é o que Prabhupada falava, né? Que Prabhupada falava que o mundo secular era como uma pessoa, basicamente, que era forte, que andava, mas que era cega. E que o mundo, né, a comunidade de espiritualistas, né, ele falava que era como uma pessoa que é coxa, que não anda, que é paralítica, mas que tem visão. Então ele falava que se ele bota o outro sentado em cima, aí você ia ter a visão de um e a perna do outro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que compatibilizar essas coisas. Essa visão de Prabhupada é bem ligada a essa ideia, assim, de uma sociedade centrada, né? Porque você pega o que tem de melhor em todos os aspectos, né? Então, criar educação, um sistema de educação nesse sentido, eu acho que é muito importante, né?